Fala pessoal, aqui é o Rodrigo. Gravar aqui uma revisão de um torneio 18 Man Turbo de 1,50 da PokerStars. Torneio, se eu não me engano, eu cheguei em segundo nesse torneio. Eu vou contar aqui as principais jogadas, a minha linha de raciocínio nessas jogadas. Aqui no início a prioridade é apenas de sobreviver e, se possível, acumular fichas de forma segura, sem comprometer o torneio. E 6 e 9 aqui é um fold fácil. Vala 10 também. Vala 6 é um outro fold. 4 7 teve um raise ali, é fold também. 3 e 10 teve um raise, um re-raise, então é um fold fácil. Aqui temos um As e 9 off, dois limpers, significa que são mãos especulativas, às vezes não tem muita coisa. Aqui eu teria duas opções. Eu poderia abrir de raise e os dois foldarem, ou eu poderia abrir de raise, um deles pagar, provavelmente a grande chance dele não acertar um flop, eu fazer uma c-bet e acabar levando mesmo sem acertar minhas cartas. E eu fiz um raise, um pagou, os dois pagaram. Acabou que um flop veio muito bom para mim. Só não veio tão bem por causa da dama. Mas eu acho que não. Se um dos dois tivesse com um As e dama, eles, eles abririam com raise e não com limp. Os dois deram check. Eu fui para uma c-bet de meio pote. O primeiro limper acabou pagando. Dobrou o As. Que nessa altura eu só estaria perdendo por um As e dama. Ou um par de damas eu estaria perdendo também. Aí eu dei check para controlar o pote, porque não adiantava dar uma outra c-bet, de repente ele tá com um par de rei, par de dama, par de rei não, mas ele poderia estar com um par de damas, ele poderia estar com as e dama. Como não conhece, aqui pelas stats ao longo do torneio eu vi que ele era muito loose, que ele é um jogador, considero fish, que ele abre quase metade das mãos, a maior parte ele entra de limp, e ele deu um raise. O check também é bom por causa da dobra do As, porque poderia ser que ele estivesse com um As, X, ou ele não tivesse com nada. Então eu betei o flop, ele poderia até pagar, imaginando que a mão dele pudesse melhorar. Ele poderia estar com, sei lá, com um vala 10, sei lá, alguma coisa que pudesse dar uma melhorada no turn ou no river. Então eu dando check, eu demonstro um pouco mais de fraqueza, induzindo ele a dar algum raise. Ele deu raise e eu acabei dando call. Dei call por conta de ser início de torneio. Não conheço o vilão, não sei exatamente que tipo de mão que ele tem. Apesar de minha mão ser muito boa, eu poderia estar dominado pelo dama. Ainda sobrou 818 fichas para trás. E ele estava com um As e 8. Ele deu limp de As e 8. E eu acabei puxando o primeiro pote. Ele abriu um outro raise alto aqui novamente. Aqui é fold. Tudo cartas que tem que foldar. Aqui par de 10. Em MP teve um raise de 3x. E chega em fold até mim. Bem, aqui eu tenho a condição de dar um fold. Seria um fold fácil. Ou teria a condição de dar um call. E dependendo do board, se fosse um board baixo, se fosse um board que eu achasse que não estivesse no range dele,
eu poderia fazer um bet e provavelmente levaria o pote. Eu optei pelo raise. Analisando agora, eu acho que contra um jogador desconhecido, assim, apesar que ele abre muitas mãos, com um par de 10 não é aconselhável. E ele, mesmo assim ele acabou foldando. Mas o range que ele daria esse 3x aqui seria um par médio, um As-X, ou talvez até Brothers, mas eu acho que seria um As-X ou um par médio. E se não batesse um As e batesse o bordo meio baixo, poderia ser que eu tivesse ele não tivesse acertado o flop e eu levasse no flop o pote. O ruim do tribet é que se ele me voltasse eu teria que largar, porque provavelmente ele estaria com a mão realmente muito forte. Aqui é um fold. Deixa eu ver, essa mão aqui, teve um raise, 2 call, é fold também. Aqui teve um all-in, é um fold. Um raise também é um fold. Outro raise. Vamos ver esse 4-10 aqui. Teve um all-in também, não tem o que fazer. Aí. Sete 10 off, teve 2 all-in, 3 all-ins, então é um fold e não tem o que fazer nessa mão. E bem, apesar desse Malucel que está apenas com 8 bebês, eu acho que é muito ruim esse chove. Da posição que ele estava contra 4 caras por falar com um rei dama suited. Eu acho que se tivesse ele poderia fazer esse chove em outra situação, se ele tivesse uma posição melhor, porque aqui ele só tomaria call com as ou algum par, e eu acho que 8 bebês ainda daria para fazer muita coisa aqui no torneio. Eu poderia esperar um spot bem melhor para estar fazendo esse shove. E o call aqui de baixo, eu acho que um call bom dos dois. Esse cara por estar em posição com um rei as suited, ele viu que ele estava mais short, que ele poderia estar fazendo esse shove com um range um pouco mais aberto, e acabou dando call e realmente estava dominando o short stack. E o Hernani People aqui também é um call muito bom, porque com as e as aqui, aqui já estava a quebra para a mesa final. Então ele tem aquela oportunidade, ou vai ou racha, porque se ele ganhasse esse flip aqui, ele chegaria muito grande na mesa final e, e ficaria mais confortável. E foi o que aconteceu. 32 bebês. Tem aqui dois. Tá, veio dobrado essa. 32 bebês, aqui tem um com 36. O resto tá. E um com 30. O resto tá com 18, 10, 16, 9, 15, 14, que nem eu estou, então estão mais confortáveis. E agora a mesa final, a estratégia é focar na premiação, fazer muitos steals sempre que possível. Par de as em MP, abri um raise 2.2, recebi um free bet alto de 4 vezes o meu raise. Aí, pelo que me restou de fichas para trás, já voltei ao win. O vilão deu call.
o bordo veio baixo e ele fez isso com um 10-10. Eu acho que para a mesa final eu acho uma jogada muito ruim. Se ele tivesse aqui com que seja um valete, que seja par de damas, que seja com rei, acho que seria compreensível. O rei as, agora com par de 10 eu acho que é muito fraco. Naquela jogada ele tinha que eu estava com 12 bebês, então eu não abriria muito light aqui. 12 bebês, a posição é ruim, eu não abriria light. Então eu ia abrir com uma mão forte. E par de 10 não seria uma mão tão forte para combater o range que eu abriria aqui. O máximo que ele poderia ter feito aqui era ter dado um call no meu raise e avaliar a partir do flop. Flop veio baixo, agora eu vou fazer uma c-bet. Eu vou ou eu vou dar um check call. 4-7 é um fold, 4-5, 7-3, vilão já vai em all-in, não tem o que fazer. 7-10, aqui eu poderia fazer completar, colocar 100 fichas, que o pot já tem 900, então tenho odds para isso. Mas seria para acertar dois pares ou mais, ou uma sequência, uma trinca, um full house. Mas eu acabei foldando. Não acho uma jogada muito correta, não. Eu deveria ter entrado de limp também, ter completado, porque eu tinha odds para isso. Agora seria um pote de. Seria se eu tivesse entrado um pote de 1000 fichas e a minha mão poderia ser que desenrolasse um pós-flop legal. Bola 2. Em posição, a carta não é muito boa. Tem o short stack no Big Blind. O correto seria o fold, realmente. Bem, fui agraciado novamente com um par de as. A posição agora é um pouco melhor. Só que o TG já foi de all-in com 9 bebês. Bem, aqui não tem o que fazer. É só dar call por cima e esperar o river. Com 9 bebês, um as e dama, eu ficaria. Eu não sei o que eu faria nessa mão. Deixa eu ver aqui no City Go Wizard. Que era um as dama suited. Realmente aqui é tá dizendo que seria um push pela quantidade de stacks que o vilão tinha, que eu me coloquei no lugar do vilão. Então o vilão estava com 1860 fichas, com 8 bebês no blind 200. Aqui está em modo dinheiro, né? Mesa final. Então seria realmente um push, mesmo tendo muita gente por falar. Então até que ele jogou de forma correta, mas não deu muita sorte. Agora estou com 34 bebês. 7-5 não tem o que fazer. 2-5 também não. As 7 suited, se tivesse menos jogadores eu poderia até abrir. Só que ainda vão ter 6 jogadores por falar. Se alguém me der call vai ser com um as melhor que o meu, ou um par já formado. Então eu acho correto fold. 10-3 do Big Blind. O Small Blind fez um shove.
Eu acho correto da parte dele, ele tá com menos de 10 bebês, ele vai ter que ir ao win com praticamente qualquer carta no Guerra dos Blights. Aqui eu tô numa situação complicada porque eu deveria dar chove com muita coisa contra esse vilão. Porém, ele é muito call station. Ele paga muito. Ele tem 38 de fold para steel. Call em steel ele tem 17% de call para steel no Big Blind. E ele tem a quantidade de stacks maior que a minha. Nós dois somos o chip leader do torneio, então eu acho que aqui seria um fold ou apenas um mini raise. Se ele foldasse, foldou. Se ele não foldasse, era só se desligar da mão. Eu optei pelo fold para economizar fichas e deixei passar essa mais para frente, utilizar essa imagem tight, um pouco mais tight, que todos os soldados nesse torneio que viram minhas cartas foram par de ais ou foram range muito grande, então eu tinha uma imagem muito boa na mesa. 6 e dama também um fold com raise, 8 e 10 outro fold, 6 e 7, 3 e 6, que são tudo mãos que tem que foldar. Aqui teve um raise, um call e um shove por cima, aqui tem que ser um fold. Aqui um 7 10, um ante, já tem um porte muito bom, que é de 600 fichas. Eu acho que nessa situação teria que ser um raise. Acho que o melhor aqui com um jogador um pouco mais luso seria um raise fold ou raise call. Né? Então eu dei o raise, ele foldou. Enquanto estiver funcionando eu tenho que continuar usando essa estratégia. Aqui um As e 7, tem 3 jogadores por falar. Acabei recebendo um call do Big Blind, que tem bastante ficha. Acertei o 7, o segundo par do board. Ele me voltou com uma Donkey Bet. Eu dei call. Dei call porque essa Donkey Bet pode ser um blefe. Essa Donkey Bet pode ser... Poderia até ser pelo 10, mas eu acho que nessa ocasião ele poderia muito bem dar um check para ver se eu betaria, porque eu fui o agressor pré-flop, e me voltava um re-raise e conseguiria mais fichas. Ele poderia estar com um par menor do que 10, ele poderia estar com 7 também, ou ter acertado 4 para ter feito essa donkey bet, ou então ele estava com um as x e achou que poderia me tirar na mão. Aí veio o meu segundo par, ele deu check, eu dei um raise de 1/3 do pote para induzir o call dele, e ele me deu call. No river veio um outro set, me deixando de full de 7 com as. Nessa ele me deu outro lead de 1.500 fichas num pote de 5.400. Então ele quis agora simular que estava com 7, porque ele me deu uma donkey bet no flop 10 7 4, simulando que ele teria ou 10 ou 7. Agora que dobrou o 7, ele deu uma outra donkey bet para comprar realmente, ó, eu estou com 7. E mal sabia ele que eu estava com 7 com um kicker muito bom. Nessa eu já voltei ao win. Ele deu call e ele estava com um sólido
par de 4. Então, Donkey Bet de terceiro par eu acho horrível. E ainda mais levar isso pra showdown. A jogada é muito ruim. Agora vem uma mão boa também, par de damas, eu com 32 bebês. Estamos em six-handed. Six não, five-handed. Abri um raise, porque eu quero receber um call. E acabou que todos foldaram. Nessa mão não acho correto entrar de limp. Pode ser que todos aqui entrassem de limp, alguém acertasse dois pares ou um street e eu acabasse perdendo muitas fichas de bobeira. Então bom é abrir de raise. Todos os outros jogadores estão curtos, então se eu recebesse um call aqui, provavelmente seria um push. Alguém ia me voltar ao win e par de damas ia ser muito forte. Agora um 4 dama. Teve um raise do TG. Um re-raise de short stack. O cara betou 1.600, deixou 1.600 para trás. Uma jogada ruim. A não ser que ele queira induzir o call do vilão. Se ele queira que o vilão largasse, ele teria que ter voltado de chove. Porque aumentaria a fold jacket dele. E ele largaria muitas mãos para não cair do torneio agora. Ele acabou completando as 800 fichas. O bordo veio 5, 6 valete. E agora ele foi ao win. O cara pagou. Ele estava com par de asa. Então a jogada dele até que foi correta. Que ele quis induzir o call do vilão. O problema nessa jogada é que o vilão acabou acertando dois pares e acabou quebrando o par de as do jogador no botão. Mas ele não jogou de forma errada. Ele tinha poucas fichas, ele teria que arrumar uma forma de arrancar todas as fichas desse vilão. 6 e rei. Aqui é um raise. Agora que o vilão, se ele tivesse com 9, 6 bebês seria um push. Eu acho que aqui poderia ser um raise. Como ele me voltou, é um fold. Não adianta querer dar uma de herói, pagar, de repente não aparece nada no flop. Eu só engordo a stack dele. E se ele se equilibrar comigo em fichas, fica ruim pra mim. O importante é manter eles todos short stack. As e 6. Eu fui de all-in direto. Agora, analisando, não concordo. Eu acho que eu deveria dar um raise, que nem eu fiz na street anterior, e induzir a esse cara me voltar de novo. Aí eu daria raise all win, que provavelmente ele estaria fazendo isso um pouco mais light. As e 10, um raise, todos foldaram. As e 5, veio um walking. Par de 3, um raise. Ele me voltou e eu acabei foldando. Acho que é um outro erro aqui. Que eu teria duas opções. Entraria de limp, poderia ser. Ou entraria direto de all-in, porque eu cubro as fichas dele e ele é bem agressivo. Ou apenas foldava. Fazer raise fold eu acho que não foi uma opção muito correta. Rei 9 teve um all-in aqui, eu acabei foldando porque tinham dois por falar ainda. As e 2, um raise e um all-in. Eu decidi fold porque se o jogador aqui, o Portes aqui de baixo, ganhar essa jogada, a gente já equilibra em fichas e, aliás, ele vai me passar um pouco em fichas, mas isso aí não tem problema. Eu já fico no heads up, já subo um degrau no dinheiro. Para mim isso é muito bom. E se ele perdesse, ele ficava mais equilibrado.
diminuiria as stacks dele, aumentava um pouco do short stack e eu poderia fazer pressão em cima dos dois. Acabou que ele ganhou e fomos pro heads up. Heads up sempre que eu tiver no início do heads up, você tem que analisar um pouco para saber como que o vilão joga. Tem alguns vilões que são agressivos ao extremo, que eles dão chove com qualquer coisa, dão tribete, resteel, eles estão agressivando com qualquer coisa. E tem outros jogadores que são mais passivos, são mais pacientes. Então, em posição com 4-5 suited, abri um raise, ele me deu um raise, eu foldei. Agora ele deu um raise, eu dei call, porque são cartas conectadas, né? Tem um intervalo dos 5, mas elas são conectadas, são naipadas. E aqui não acertei o board, é um fold. 9-10 fold, mas eu acho que eu deveria ter dado um chove aqui. São 1000 fichas no pote e eu tô com 9.000. As 4, ele deu um raise, eu fui all in. As 5 eu fui um raise, esperando um re-raise dele, ele não deu re-raise, foldou. Raise 5 ele deu um outro fold. 10 e 5 eu acabei foldando para não levar outro resteel. 9 e 6 eu dei call. Acho que qualquer carta, seja naipada, que flop bem, eu daria call, mas eu acho que esse aqui eu poderia ter dado um fold, que seria o mais correto. Acho que fosse um 9-8, 9-10 ou 6-7. Seria um call mais correto, mas rei 6 eu dei um raise, ele deu call. Eu acertei o meu raise, ele deu check. Eu dei um bet de meio pote, ele deu call novamente. Veio 9, ele deu outro check. E eu dei outro raise de meio pote, ele deu outro call. Dobrou meu rei. O problema foi que agora temos 3 cartas do mesmo naipe. Mas como ele deu call no flop e o flop veio rainbow, eu imaginei que ele não continuaria na mão por um flush draw. Então eu descartei isso no momento e dei um outro raise all in de metade do pote. Ele acabou dando call também. E não sei o que havia na cabeça dele, que tipo de jogada era essa. Mas ele com 6 e um valete, num board do rainbow de 5, 2 e rei, ele continuou dando call. E veio 9. Aí ele teria até chances de dar, mas o flop não sei. Não. Eu tirei isso da mão dele. Dele ter um flush draw por conta disso. Bem, eu acho que minha jogada aqui não foi errada. Porque eu dei um raise esperando que aparecesse um rei ou um 6. Veio o rei, que é melhor ainda. O flop veio rainbow, não veio conectado. Então eu betei meio pote, ele pagou. Aí veio 9, que também não assusta em nada. Ele continuou pagando. Dobrou meu rei, então aumentou minhas chances de estar ganhando a mão. Se ele tivesse acertado 2 pares, por exemplo, eu estaria ganhando. E acabou que não deu certo, ficamos em segundo lugar aqui, mas eu não achei que essa jogada aqui foi errada. Eu acho que foi uma jogada correta, eu estava dominando ele. Não sei por que cargas d'água ele foi pagar até o river, mas tá aí. Salvo alguma jogada ou outra que eu achei que não foi tão interessante assim, mas foi dessa forma que eu joguei
o 18 Man. Cheguei em segundo e espero que comentem ou e deem opinião de como é que foram as jogadas, o que fizeram, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. E até a próxima, espero que vocês tenham gostado.